E já de volta, obrigado pelo carinho, é bom demais estar com você, é bom demais ter você conosco nessa nossa programação ao vivo aqui no Vídeo Saúde, um serviço de prestação aí dos nossos elementos fundamentais para você ter qualidade de vida. Hoje o assunto é feridas crônicas, medicina hiperbárica, conosco o Dr. Leandro Figueiredo, médico profissional que entende e que sabe muito, está colocando toda a sua sabedoria, sua experiência aqui para nos esclarecer. Doutor, tem uma pergunta aqui interessante que envolve osso, tratamento no osso aí. É a Dejanira Lourdes Lenis, de Bragança Paulista. Obrigado, dona Dejanira, Deus abençoe a senhora. Ela gostaria de saber sobre esse tratamento que o doutor comentou, você pode falar com o médico, seu médico, pois fez uma cirurgia no fêmur, faz 2 anos, e continua vazando secreção. Como é que fica assim, a medicina hiperbárica com osso? Tem casamento aí, doutor? Tem. É uma indicação muito boa, dona Dejanira. Oh, meu Deus, dona Dejanira, muito obrigada pela sua pergunta. Desculpa por errar seu nome. É uma pergunta muito boa porque a indicação para hiperbárica nos acometimentos infecciosos dos ossos, que no caso a gente estaria falando de uma osteomielite, é uma indicação muito boa para hiperbárica, tá? É uma das indicações primárias para hiperbárica. Ajuda mesmo. Os resultados são realmente muito bons. Essas feridas, essas feridinhas pequenas que ficam vazando por meses e anos depois de uma fratura óssea ou de uma cirurgia óssea, geralmente elas estão associadas a uma osteomielite. O que você precisa fazer, dona Dejanira? Você precisa procurar seu ortopedista, procurar nesse seu osso se existe algum foco infeccioso, tá? Se for um foco infeccioso muito pequeno ou superficial, pode-se tentar a hiperbárica, ou se for alguma coisa mais importante, é importante fazer uma raspagem desse traço infeccioso para depois começar com a hiperbárica e aí sim você vai resolver, eu te garanto que vai resolver. E problemas como dor crônica, fibromialgia, a hiperbárica também auxilia? Existem algumas indicações hoje para fibromialgia. Essas indicações ainda estão em estudo, tá? Os protocolos ainda estão sendo discutidos. É uma indicação relativamente nova, que ainda não é protocolada, mas que tem potencial benefício. Doutor, a gente sabe que todo medicamento tem os seus princípios ativos, assim. Qual é o princípio desencadeador, né, dessa medicina hiperbárica, doutor? Quais são os princípios? Princípios são as leis gerais dos gases, que está lá na tela. A primeira lei, lei de Boyle. Lei de Boyle. A lei de Boyle ela diz o seguinte, a lei geral dos gases... tá lá na tela. Isso. Agora eu entendi onde eu estou. A lei de Boyle, ela vai falar que se numa temperatura constante, o volume varia inversamente à pressão. O que isso quer dizer? Que quanto maior a pressão, menor é o volume dos gases dentro de ou seja, a gente não mencionou aqui, mas a hiperbárica, ela só cresceu e foi descoberta por causa do tratamento das doenças descompressivas. Okay. Tá? A doença descompressiva, como a gente acabou de falar da lei de Boyle, um gás, quando você pressuriza ele diminui de volume, tá? Então, os mergulhadores, para voltar para a superfície, eles precisam fazer etapas de descompressão para dar tempo desses gases voltarem ao seu estado natural. Entendi. Se isso não for feito da forma correta, ele fica no fundo. Formam-se bolhas e essas bolhas podem causar doenças gravíssimas e até a morte desse mergulhador. Entendi. E quando isso acontece, chama-se doença descompressiva. Então, por causa da lei de Boyle, quando o mergulhador que tem um problema desse, ou, por exemplo, uma pneumatose intestinal, ou... enfim, seja lá qual for o caso que tenha envolvendo bolhas, etc., você coloca na hiperbárica, essa bolha de gás, ela diminui. Isso é um dos princípios ativos do funcionamento da hiperbárica. É a lei física da lei de Boyle. E existe uma outra também, lei de Henry? A lei de Henry. A lei de Henry diz que... tem um texto enorme que vocês estão vendo aí na tela agora, mas basicamente o que ela diz é que sobre uma pressão, quanto maior uma pressão, mais um gás se dissolve num líquido. Esse é o princípio do refrigerante, do champanhe. Okay. Quando você pega um refrigerante fechado, você olha o líquido lá dentro, você não vê as bolhas de gases. Por quê? Esse líquido está pressurizado lá dentro.
Então, sob pressão, esse gás carbônico, que é do refrigerante, está dissolvido no líquido. A hora que você abre, o líquido se despressuriza e o gás volta à sua forma normal. Entendi. A hiperbárica começa a funcionar e ela faz o processo de hiperoxigenação dos tecidos justamente por causa disso. Vamos lembrar o que a gente conversou no começo? O paciente ele é comprimido e respira oxigênio puro. Então, se ele está sendo comprimido, este oxigênio puro está se dissolvendo em forma líquida no sangue do paciente. Olha só, e então, é onde o efeito... Exatamente. Lembra que eu falei no começo do teste que foi feito num porco e que sobreviveu só com soro fisiológico circulando, sem o sangue? É porque esse porco foi comprimido e o gás, o oxigênio, se dissolveu no plasma e foi o suficiente para suprir os tecidos. Para falar a verdade, um paciente que está fazendo tratamento hiperbárica, ele tem a concentração gasosa de oxigênio no sangue 20 vezes a mais do que qualquer outra pessoa. E quais são os efeitos ligados a essa compressão, doutor? Então, os efeitos ligados a essa compressão, eu acho que está no próximo slide, é exatamente a lei de Boyle que a gente falou. Facilita o trânsito desses gases. E no caso de uma doença descompressiva, num problema onde essas bolhas estão onde não deveriam estar, se resolve isso, porque elas diminuem de tamanho e saem. Tá? Tem mais Aí tem mais um, e que são os efeitos... Aqui a gente está falando dos efeitos do funcionamento, né? Então, a lei geral dos gases, para quem lembra do vestibular, o PV tipo Avogadro, a pressão, temperatura sobre o volume é igual à pressão do segundo gás, ela dá diferentes leis. A lei de Boyle é uma, a lei de Henry é outra, a lei de Mariette é outra. Todas essas explicam os processos que acontecem dentro da câmara hiperbárica. E esses são os processos físicos, e aí a gente tem, na continuação dos slides, os processos relacionados à pressão, que a gente já falou, e aí os processos relacionados à exposição do oxigênio, que é a eficiência do oxigênio que eu já expliquei, tá? Vamos voltar aqui. Tem perguntas estão chegando aqui. A gente vai interagindo com as telas e as perguntas. A Silvana Maria Pereira, de Patos de Minas, Minas Gerais. Obrigado, Silvana. Tem uma úlcera venosa na perna direita há mais de 2 anos. Gostaria de saber qual o tratamento mais indicado a esse problema. Úlcera venosa, doutor, também pode ser indicado? Com certeza. A úlcera venosa é o carro-chefe. A úlcera venosa e o famoso pé diabético são os carros-chefes da hiperbárica, tá? Por quê? São problemas circulatórios. São problemas circulatórios que estão acontecendo. E quando a gente fala de problema circulatório, a hiperbárica é um excelente auxílio para a recuperação desse problema circulatório. A gente tem um slide ali para frente que dá para explicar isso muito legal. Como é que é o nome do slide, doutor? É o último. É o último. Vai colocando aí, vai colocando enquanto ele vai respondendo aqui. Doutora, a Eliana Aparecida Nogueira de Souza de Campinas. Obrigado, Eliana. Deus te abençoe. Eu tenho hidradenite. It é inflamação, hidro é água. E agora, hidradenite, quais as causas e os tratamentos dessa doença? Eliana Aparecida, doutor. Tudo bem, Eliana? Como vai? Não é uma inflamação da água dela, tá? A hidradenite, ela é uma doença endócrina mais comum na pele, tá? É uma doença muito, muito chata, que causa muito sofrimento, tá? As glândulas sudoríparas e sebáceas da pele, elas se inflamam de forma sistemática, causando muito sofrimento e geralmente em zonas de dobra, axilas, períneo, região inguinal. Eliana, né? Eliana. Eliana, a câmara hiperbárica ela pode te ajudar a estabilizar esse quadro, sim, mas não deixe de passar com um dermatologista para ver se você não tem a indicação de fazer um debridamento da camada glandular da sua pele antes de começar a hiperbárica. Esses dois associados podem resolver bastante o seu quadro. Doutor, a gente achou a tela, é aquela melhora na cicatrização das feridas, é isso? Não, esse aí é o que a gente conversou tudo até agora, é aquela dos desenhos. Essa ali, ó, essa aí, olha. Essa mesmo. Essa aí, doutor, então vamos lá. Vamos lá. Olha só, isso aí é uma recapitulação do que a gente conversou no primeiro bloco. Por que uma ferida não fecha? Aí estão os 5 principais causas de uma ferida não fechar, tá? A gente tem o edema, que é o quê? O extravasamento de líquido nos tecidos, dificultando a circulação sanguínea e a função dos elementos figurados. A gente tem as alterações
circulatórias, que está debaixo do edema ali. O sangue, ele não circula no sangue ao esmo. Existe uma forma, o sangue ele tem um fluxo laminar, que se chama, que faz com que ele haja da melhor forma. Se existem alterações nessa circulação, vai alterar o resultado final. As infecções, obviamente, o processo infeccioso, inflamatório, vai atrapalhar o processo de cicatrização, porque a célula vai estar brigando com a bactéria ali e não vai conseguir se multiplicar. A gente vai ter bloqueio capilar e um trauma local, que vão trabalhar mais ou menos da mesma forma. Tudo isso, se você for ver, atrapalha o suprimento de oxigênio e de nutrientes para a célula, ou consome a célula, enfim. Isso aí é o que explica por que a ferida da dona... desculpa, eu esqueci seu nome, dona. Por que a ferida vascular na sua perna não fecha? Porque todos esses processos começam a acontecer. E a hiperbárica vai vir e tentar reverter, se for a Silvana, todos. né? Silvana, desculpa, Silvana. A Silvana, essa slide explica por que essa sua ferida não fecha. Então, procura sim um médico que possa te auxiliar a fazer o tratamento hiperbárico. Tente reverter esses quadros que estão aí, você está vendo, olhando agora para eles. Esses, provavelmente, alguns ou todos esses são os responsáveis por você ter essa ferida e não conseguir fechar ela, tá? Então, tem indicação e vai te ajudar bastante. Então, edema é inchaço, né, gente? Às vezes tem um inchaço, não consegue circulação, de repente é uma, né? Doutor, assim, muita gente reclama que vai sentar ou de repente está lá dormindo, ou vai acordar e fica um tempo sentado, enfim, ou trabalha muito de pé e incha as pernas, né? Incha. Tem uma pessoa que tem esses edemas, esses inchaços. São indicados os tratamentos nesse sentido, doutor? Não, para o edema isolado não existe indicação do tratamento hiperbárico. Mas, neste tema, a gente sabe que um dos principais efeitos da hiperbárica no início do tratamento é a redução do edema. Olha só. Entendeu? Então, no caso de uma queimadura, no caso de um trauma, no caso de uma complicação cirúrgica, numa inflamação ou infecção, uma das coisas que mais atrapalha o sangue conseguir circular normalmente é justamente esse edema exagerado comprimindo os vasos. A câmara hiperbárica já nas primeiras sessões consegue reverter esse edema e facilitar a cicatrização, mas para o edema isolado não tem indicação. Uma pessoa que fez uma cirurgia, doutor, você fez uma cirurgia, sei lá, abdominoplastia ou etc., ou fez uma lipo, etc., que vai inchar normal, etc., que fez e ajuda nesse sentido a compressão a diminuir os inchaços, edemas, né? Existe uma discussão se a gente poderia usar a câmara hiperbárica como vamos dizer, preventivo, tá? A paciente que fez uma abdominoplastia ou, enfim, uma lipo, ela passou claramente por um trauma tissular muito grande. Então, teoricamente, a câmara hiperbárica ajudaria a controlar esse edema, a recuperação, etc. Mas não é uma indicação válida nesse momento. Ou seja, não é um uso estético. Não é um uso estético. Nem para celulite, a famosa celulite. Não, algumas pessoas dizem que diminui celulite, etc. Mas não procure hiperbárico por causa de celulite, não, que vai tomar xingo. Né? Isso é porque é um tratamento complementar, feridas e úlceras, etc. Né? Doutora Marlene Borges Azevedo de Santos, de Brasília, né? No Distrito Federal, acompanhando o programa. Obrigado, Ana Marlene. O irmão dela é diabético, está com o coração e pulmão cheio d'água, né? Ele caiu e está com uma ferida na perna e essa ferida está infeccionada. Gostaria de saber se a câmara hiperbárica seria indicada, né? Mesmo ele sendo diabético, pergunta a nossa amiga Marlene, doutor. Marlene, mesmo papo que eu tive com todos os outros telespectadores. Resolvam os problemas de base, veja qual é a situação pulmonar, esse derrame pleural que você está tendo, resolva o que está causando essa ferida e aí sim, a hiperbárica tem indicação para te ajudar. Maravilha, gente. Quantas informações, vou chamar mais um intervalo na sequência, claro. Aquelas dicas fundamentais, aquele momento especial onde eu quero rezar com você e por você, pedindo a Deus a sua saúde física e espiritual. Esse é o Vídeo de Saúde que volta já só para você.